O senador Aécio Neves reuniu-se na sede estadual do PSDB, em Belo Horizonte, com o presidente dos 18 partidos que vão compor a coligação de apoio à reeleição do prefeito Márcio Lacerda. Durante o encontro, Aécio convocou os militantes a fazerem uma campanha limpa, de alto nível e que favoreça a população de Belo Horizonte. Eu quero começar contando um pouco a história que nos permitiu chegar até aqui. É muito importante que as coisas fiquem muito claras, sem as paixões ou sem mesmo as versões de lado a lado. Na verdade, há 4 anos atrás, quando nós resolvemos apoiar o nome de Márcio Lacerda à Prefeitura de Belo Horizonte, nós do PSDB e vários outros partidos aliados, nós fizemos isso porque achávamos que o Márcio era o melhor nome para administrar a cidade, o que se provou verdadeiro ao longo desses últimos anos, já que ele é o prefeito de capital mais bem avaliado do Brasil, segundo várias pesquisas. Eu digo isso para reafirmar que nós estamos onde nós sempre estivemos. O que nós pensávamos há 4 anos atrás, nós pensamos hoje, que Márcio é a melhor alternativa para Belo Horizonte. O PT, talvez pelo menos até sábado passado, às 11 horas da manhã, parecia pensar da mesma forma. A diferença de posicionamento nosso fica muito clara na nossa postura. Há 4 anos atrás, quando para atender um capricho do PT, mas pensando em Belo Horizonte, nós nos dispusemos, inclusive, a não participar formalmente da chapa. Nós pensamos em Belo Horizonte, estivemos ao lado do Márcio, contribuímos para a sua vitória. Nesse processo atual, nós não nos incomodamos em momento nenhum que o PT, por exemplo, indicasse mais uma vez o candidato a vice-prefeito, mesmo tendo tido o PSDB um desempenho nas últimas eleições em Belo Horizonte, algumas vezes superior ao do PT, porque nós pensamos em Belo Horizonte. Não nos importamos de que o PT tivesse a maioria dos cargos estratégicos sob seu comando na Prefeitura de Belo Horizonte. A que o prefeito ia bem, um homem sério, honrado, preparado, prevaleceu o interesse de Belo Horizonte. Isso é importante que fique absolutamente claro. Nós, obviamente, nos surpreendemos até pelas notícias mais recentes, que são mais de 900 cargos comissionados, mas nem isso nos fez afastarmos do Márcio. No momento em que o PSB resolve, não atendendo inclusive a uma solicitação nossa de uma coligação proporcional, aceitamos que o PSB buscasse o seu caminho, a partir do prefeito, lançasse a sua chapa de vereadores. Então isso é para ficar muito claro que em momento nenhum nós impusemos absolutamente nada. Mas o PT repete aquilo que vem fazendo ao longo da sua história. Sempre que o PT tem que optar entre o interesse público e o PT fica com o PT. Portanto, traduzir para as pessoas o que significa coligações, porque as pessoas falam, o rompimento se deu por conta de coligação proporcional. O que o PT queria, na verdade, era eleger a sua chapa de vereadores às custas dos votos do PSB. Para quê? Para fragilizar o prefeito, fazer do prefeito refém da força do PT. E isso não era ruim para o PSDB, isso era ruim para o prefeito, e foi essa a decisão que o PSB tomou solitariamente. Portanto, o PT repete a sua história. Foi assim lá atrás, se nós quisermos voltar no tempo, foi assim na eleição de Tancredo, quando o PT se negou a dar ele apoio no colégio eleitoral, foi assim no Plano Real, quando o PT se negou a aprová-lo, porque interessava era o projeto do PT, foi assim na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando o PT mais uma vez votou contra, porque aquilo não interessava a ele do ponto de vista político. Mas então, eu quero dizer que eu estou extremamente, hoje, tranquilo, por um lado, por termos feito o que era correto, priorizado o interesse de Belo Horizonte, mas hoje muito feliz por termos ao nosso lado 18 partidos políticos que se somam à candidatura de Márcio Lacerda. Mas salta aos olhos da gente, e acho que isso eu divido com vocês, o caminho que o PT tem buscado ao longo dos últimos anos. O PT, que nasceu com uma proposta diferente, um partido das bases, que respeita as decisões dos seus membros, né, virou um partido da intervenção. Em São Paulo, o PT tinha uma candidatura natural, que dividia a liderança das pesquisas com o nosso candidato, a candidatura da minha colega senadora Marta. Houve uma imposição de um outro nome. Em Recife, agora, recentemente, nesses últimos dias, por uma ação impositiva da direção nacional, desrespeitando uma prévia interna, o PT acaba perdendo um dos seus melhores quadros. Meu colega Maurício Rendes se desfilia do PT e abandona a vida pública por não aceitar essa intervenção. E a construção, e esse é o dado para o qual chama atenção, que está sendo feita no outro campo, é uma construção intervencionista. É o que está acontecendo. E primeiro dentro do próprio PT, quando uma candidatura colocada, de um militante que defendia uma tese, por quais argumentos, é obrigado, por uma decisão da direção nacional, a ceder o posto a outro filiado ao PT.
Eu quero aqui, na mesma forma que eu cumprimento os companheiros que estão ao nosso lado, pela bravura, pela resistência, eu quero externar aqui a minha mais absoluta solidariedade aos companheiros do PSD, que tomaram uma decisão local, aqueles que vivem em Belo Horizonte, que sofrerão as consequências, boas ou más, das administrações municipais, que tomaram uma decisão e estão sendo atropelados por uma decisão da direção nacional externa aos interesses de Minas Gerais. Quero externar minha solidariedade aos amigos, mesmo com os quais nós temos divergências políticas, do PCdoB, que em Belo Horizonte tomaram a decisão de optar pela cidade e estão sendo constrangidos a ir numa direção contrária. O que eu quero afirmar para vocês é que, desde a proclamação da República, Minas sabe escolher os seus caminhos. As construções políticas que são feitas além das nossas fronteiras, além das nossas montanhas, não costumam aqui dar certo. A candidatura do Márcio, com a presença desse bravíssimo companheiro deputado Délio Malheiros ao seu lado, é uma construção mineira, que atende aos interesses de Minas. E essa deve ser uma eleição municipal, como são todas as eleições municipais. Outros querem nacionalizá-la. Eu confesso que me surpreendi em ver a própria presidente da República, no momento em que o Brasil se vê aí paralisado por uma crise que o governo até hoje ou até ontem desconhecia, ela para a sua agenda para interferir nos partidos políticos e solicitar, como fez ao PMDB, ou impor, como fez ao PMDB, que também intervisse, abandonando, fazendo com que o candidato colocado, o correto e sério deputado Leonardo Quintão, abandonasse a sua candidatura, solicitando ao prefeito de São Paulo, né, que eu respeito pessoalmente, mas que conhece muito pouco a realidade de Minas Gerais, que violentasse o sentimento dos seus companheiros para intervir no partido. Então a candidatura no outro campo, ela está sendo construída fora das nossas fronteiras, atendendo a outros interesses. Nacionais? Não sei. Eu acho que isso é um grande equívoco. O que nós pretendemos, eu venho de uma reunião com o companheiro Márcio Lacerda até esse instante, nós vamos cuidar da cidade, nós vamos mostrar a importância daquilo que está sendo feito, que vem sendo feito na cidade ao longo de todos esses anos e que precisa ter continuidade. O PSDB, partido ao qual sou filiado, em nenhum momento impôs absolutamente nada. Nem na chapa fez questão de participar, porque nós queríamos agregar forças e encontramos esse nome extraordinário do companheiro Délio, como teríamos outros do próprio partido a ser oferecidos, o companheiro João Leite, dentre tantos outros. O PSDB dá uma demonstração de desprendimento e de compromisso com Belo Horizonte. Portanto, a nossa campanha ela vai se ater aos problemas da capital, às soluções que ainda não vieram, mas mostrar também os avanços que nós conquistamos até aqui. Então, esse é um momento de afirmação. Eu estou convocando todos os companheiros para fazer uma campanha de altíssimo nível da nossa parte. Vai haver uma campanha propositiva, uma campanha generosa para com a cidade e nós não vamos, em momento algum, cair na armadilha de trazer o 2014 para 2012. O que está em jogo é o futuro das pessoas de Belo Horizonte, é a vida das pessoas de Belo Horizonte, que eu acredito não querem olhar no retrovisor da história, querem olhar para frente. E a candidatura do Márcio ao lado do Délio é uma candidatura que olha para o futuro, que fala em gestão de qualidade, que tem metas e que tem muita gente qualificada, muitos aqui presentes hoje que vão auxiliá-los nessa nova etapa. Então, hoje é a arrancada desse processo, agora vai ser registrada a candidatura e eu repito para encerrar e me colocar à disposição de vocês que eu sou extremamente grato pela confiança depositada, mais uma vez, pelos companheiros que aqui estão, repito, de 18 legendas, companheiros que vivem em Belo Horizonte, que amam essa cidade, que querem que outros desafios sejam enfrentados. Essas pessoas decidiram, por sua própria vontade, estar ao nosso lado. Muitas resistindo, inclusive, às pressões externas. E repito, todas as vezes que tentaram de fora, pessoas alheias aos interesses de Belo Horizonte, construir o nosso destino, os mineiros rechaçaram isso com absoluta veemência e é o que eu espero que ocorra novamente.